Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. 2 meias no Flamengo. Pacotão de reforços já no mês que vem. É isso mesmo. Nós vamos comparar aqui a performance dos adversários principais do Flamengo na altitude e as últimas do Flamengo jogando fora de casa. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Sobe, drone. Galera, a gente antes de falar do pacotão de reforços, 2 meias, que o Flamengo, né, terá no primeiro momento de volta, agora no meio do ano, e mais o que pensa José Botto e principalmente o BAP, que segundo informações está apertando o José Botto para acelerar esse processo de contratações e quer esses jogadores já contratados e treinando no Flamengo já a partir do dia 2 de junho. Semana que vem já é maio. Semana que vem a gente já está em maio. Então é praticamente mês que vem teremos alguns reforços. Tem a notícia do Wesley que os seus procuradores, empresários, estão todos lá na Inglaterra, prospectando, né, clubes que têm interesse no Wesley para que ele possa se transferir para clubes da Premier League. O Liverpool desponta como favorito por perder o Alexander-Arnold e o Liverpool é o grande campeão, né? É o virtual campeão, será no próximo domingo da Premier League, quer dizer, vai para um clube de ponta. E também tem o Barcelona na Espanha que também tem interesse no jogador. Enfim, o Flamengo espera receber 40 milhões de euros com a venda do Wesley e é um valor que dá para você poder, sem dúvida nenhuma, com o plano novo orçamentário que prevê 166 milhões em contratações, mais de reais, né? Mais o valor que o Flamengo vai receber do Wesley, mais de 260 milhões. Quer dizer, dá para tu montar um novo time. E o Flamengo precisa de muitas contratações. Muita gente me criticava quando eu falava isso, hein? Falava assim, pô, exagero, o Flamengo tem o melhor elenco das Américas. Ué, melhor elenco das Américas, jogando na altitude, com jogadores mortos em campo, no segundo tempo, não aguentando caminhar sequer. O Felipe Luiz não fez as 5 substituições. Não fez por quê? Porque ele é maluco? Porque ele é burro? Claro que não. Não fez porque ele não confia nos jogadores que estavam no banco de reservas para poder entrar e suprir a ausência daqueles que estavam jogando como titulares. Ah, Fábio, já sei. O Flamengo deve estar com o departamento médico lotado. E aí, esses jogadores, quando retornar, vão fazer a diferença. Não. O Flamengo não tem ninguém no departamento médico nesse momento. O único jogador que está no departamento médico de forma efetiva é o Matias Vinha e o jogador que foi o Gonzalo Plata, que acabou sendo vetado do jogo horas antes da partida. Quer dizer, não tem departamento médico lotado, não. O elenco é esse. Exatamente esse. A gente vai ver hoje, no dia de hoje à noite, o Palmeiras jogando numa altitude que é o dobro da que o Flamengo jogou em La Paz, com 8 jogadores desfalcando a equipe principal. Vamos ver no que dá. Certo? Então, eu queria trazer aqui o retrospecto do Flamengo fora de casa da Libertadores. Isso aqui é antigo, tá? Quando a gente colocou que o Flamengo estava 2 anos sem vencer fora de casa. E esse número aumentou. O
Flamengo fez vergonha contra o Alcas, um time inexpressivo. Racing, o Flamengo não ganhou. Nublense, o Flamengo não ganhou. O Olímpia, o Flamengo perdeu. O Milionários, o Flamengo não ganhou. E também perdeu para o Bolívar. Alguns jogos aí não tem altitude. O Flamengo não ganhou. O Flamengo foi ganhar agora de um clube venezuelano e quase que empata no final. Então a performance do Flamengo, além de jogos no Maracanã, que o Flamengo também agora deu para perder na Libertadores. A gente tem que aqui, gente, não pode passar pano. A gente precisa entender, tentar diagnosticar qual é o problema, o porquê que o Flamengo está há 3 anos na Libertadores da América fazendo vergonha. Essa é a verdade. Vai tapar o sol com a peneira? Vai passar pano? Vai ficar falando, não, o resultado contra a LDU foi maravilhoso, um ponto. Gente, o resultado até não foi ruim, não. O resultado é um resultado satisfatório, só isso. O problema é a performance. O problema é que o Flamengo entrou em campo para não jogar. O Flamengo entrou em campo para poder deixar o tempo passar, enquanto do outro lado tinha um time limitadíssimo, a pior LDU da história, com medo do Flamengo, e o Flamengo simplesmente não quis jogar. E a performance não é no recorte apenas do jogo contra a LDU. O recorte são nos 3 jogos da Libertadores que o Flamengo não jogou nada. Para mim foi uma humilhação que o Flamengo passou contra a equipe do Central Córdoba no Maracanã, que nunca jogou uma Libertadores, nunca tinha feito um gol na Libertadores, chegou aqui e atropelou o Flamengo. 2-0 no primeiro tempo, uma vergonha, com uma atuação que, assim, merecia realmente ganhar de 2-0 do Flamengo, que simplesmente assistiu o Central Córdoba jogar. Fato é de que o Flamengo termina o primeiro turno da Libertadores com a pior campanha dos últimos 2 anos, mas não tem nada perdido, muito pelo contrário, o Flamengo tem plenas condições e, diria mais, obrigação de chegar agora, pegar o Central Córdoba fora de casa e ganhar o jogo. Um time de bairro na Argentina, um time pequeno, que nem torcida tem. O estádio tem lá aquele, igual no Engenhão, né? Aquela pista de atletismo em volta, quer dizer, não tem nem pressão de Libertadores. Chega lá e ganhar. E depois, nos 2 jogos dentro de casa, pelo amor de Deus, contra esse fraquíssimo LDU e contra o fraquíssimo Deportivo Táchira, ganhar e garantir a primeira posição do grupo. É mais do que obrigação. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Só que eu queria trazer um dado para aqueles passadores de pano que entendem que a imprensa 011 só critica e tal, não podemos cair na deles. Eu também acho que eles criticam muito e criam polêmica e problema no Flamengo. Mas o problema não é só esse, não. O problema está dentro do Flamengo também. A gente cria um fantasma chamado altitude muito maior do que ele realmente é. O fantasma altitude, quando se joga em La Paz, gente, é difícil demais. Realmente é complicado. Agora, quando se joga em Quito, o fantasma não é tão grande assim. Ontem eu assisti um time que é o Independente Del Valle, que é 10, 20, 30 vezes melhor do que a LDU. Esse sim, faz boas campanhas há muito tempo em Libertadores da América, em Copa Sul-Americana, um time temido por muitos brasileiros, porque quando joga em Quito, atropela mesmo, tem intensidade de jogo, vai para dentro, e não faz a vergonha que a LDU fez, de ficar com medo do Flamengo. E no primeiro tempo, a equipe equatoriana vencia o River Plate por 2-0. Independente Del Valle 2, River 0. Eu falei, caramba, realmente, em Quito, difícil e tal. Segundo tempo começou, River botou a bola no chão, começou a jogar. E na mesma altitude de Quito, que o Flamengo arriou os 4 pneus no segundo tempo, o River Plate foi lá, se impôs e empatou o jogo. Não jogou com medo. Não jogou para não perder.
Pelo contrário, numa situação adversa, foi lá e se impôs como River Plate e empatou o jogo. O resultado foi o mesmo do Flamengo, só que o adversário era muito superior. E eles foram lá e empataram. Esse é o questionamento. A gente não pode passar pano para as péssimas atuações que o Flamengo vem tendo. Atuação de razoável para ruim contra Internacional, a péssima atuação contra o Deportivo Táchira, a péssima atuação contra o Central Córdoba, a péssima atuação contra o Vasco, a péssima atuação contra a LDU. O Flamengo, em 80% das partidas, desde que a temporada começou, que acabou lá a pré-temporada, que era o Campeonato Carioca, o Flamengo não está jogando nada. E eu trago um dado ainda maior que o jornal Lance traz no dia de hoje. O nosso principal adversário, Palmeiras, né? E eles trazem o seguinte: nem a altitude segura o Palmeiras, de Abel Ferreira na Libertadores. E aí pergunto o palpite para o jogo de hoje contra o Bolívar. Ah, você é palmeirense? Não, gente, mas a gente tem que traçar um comparativo sempre contra o seu principal adversário. E o Palmeiras, nesse ano aqui, olha, 2020, o Palmeiras ganhou do Bolívar, em La Paz. Ah, não teve problema da altitude, foi lá e ganhou. Em 2021, o Palmeiras foi a Quito e ganhou do Independente Del Valle de 1-0. Em 2022, pegou lá o Palestino e meteu 5-0. Em 2023, o primeiro revés e único contra o Bolívar, onde eles, jogando contra o Bolívar, eles perderam por 3-1, e nesse jogo foi após uma partida que foi a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras mandou um time completamente reserva, reserva não, era sub-20 praticamente, nem os reservas foram para essa partida, focando na final do Campeonato Paulista. E no ano passado, 2024, o Palmeiras perdendo de 2-0 para esse temido Universidade Del Valle. Primeiro tempo termina 2-0 Del Valle. O Palmeiras se impôs no segundo tempo e ganhou de virada por 3-2. Então, o problema parece ser muito mais o Flamengo do que a altitude. Não sei se vocês concordam comigo. A gente está aqui trazendo dados, elementos. Não adianta falar aí, se você é passador de pano, que gosta de passar pano, que torce muito mais para o treinador, para o dirigente, para o presidente, do que para a instituição, para o Flamengo, chegar e falar, então vai torcer para o Palmeiras. Então... Nós temos que traçar um comparativo contra o principal adversário sempre. Flamengo é nível de excelência. Temos que buscar sempre. O salário novo do Gerson, que renovou o contrato com o Flamengo agora, paga o elenco inteiro da LDU. A gente não pode normalizar derrotas e empates e atuações medíocres como a que o Flamengo tem feito nas últimas semanas, contra Vasco, contra a LDU, contra a Central Córdoba, contra o Deportivo Táchira. Não pode, gente. Temos que cobrar. E essa é a nossa função. Se falar a verdade dói, ainda bem que eu estou falando para você que está aí do outro lado, que é rubro-negro. Por quê? Porque se tivesse um anche aqui do outro lado discutindo comigo, eu ia defender o Flamengo também até a morte. Mas não, eu me dirijo a você, rubro-negro, que está preocupado, porque o Flamengo não tem banco, o Flamengo não tem jogadores para substituir, por exemplo, um Gerson quando está mal e vem jogando mal, para substituir um Arrascaeta, para poder colocar na frente enquanto o Pedro não consegue jogar um jogo inteiro e o Bruno Henrique vive um problema grave, porque o Juninho é piada. Piada de mau gosto. Aliás, quem trouxe o Juninho, hein? Alguém tem que se explicar com essa contratação do Juninho. E aí, a gente entra no principal tópico do vídeo, que é o Flamengo tendo aí 2 jogadores
que a princípio são do Flamengo e retornarão para o Flamengo ao término do contrato. Eu falo de Vitor Hugo, que todos nós sabemos que é um jogador limitado. Foi feita uma péssima negociação, que foi empréstimo, que com atingimento de metas ele seria comprado. Claro que ele não ia performar, porque ele não joga absolutamente nada, jogador preguiçoso, não performou e será devolvido para o Flamengo, e o Flamengo vai saber lá o que vai fazer com esse jogador. Uma posição carente que o Flamengo tem, mas que, na minha opinião, não deve ser aproveitado. E o outro, esse sim eu gostaria de ter de volta, que é o Alcaraz. E por que eu falo que eu gostaria de ter de volta? Porque claramente o Everton, que coloca o Alcaraz para jogar todos os jogos praticamente, ele está sacaneando o Flamengo diante de uma péssima negociação que o Flamengo fez. Ele está colocando o Alcaraz só durante os jogos, o jogador ele entra e entra bem, e aí depois que terminar o contrato, ele não vai pagar os 18 milhões de euros que o Flamengo pede, porque não atingiu o número que o Flamengo colocou estipulado em contrato. Uma péssima negociação, péssima. Porque se era para negociar dessa maneira, que ficasse com o Alcaraz, porque o Flamengo não tem meias até o meio do ano, e aí vendesse o Alcaraz no meio do ano. Porque é óbvio que eles agora vão querer baixar o valor, e o Flamengo, como está doido para se livrar do jogador por questões políticas, que nada tem a ver com o Felipe Luiz e com o esquema de jogo do treinador, não tem. Senão muitos outros também iriam embora do Flamengo, eles vão oferecer lá 12, 13, 14 milhões e o Flamengo está arriscado a aceitar. E ainda culpar a diretoria anterior, dizendo que esse é o valor real de mercado do jogador e a diretoria pagou muito mais. Mentira! Na Europa, os caras pagam muito mais. Isso é valor de lateral, de zagueiro. Então nós estamos de olho e não vamos aceitar e admitir que eles vendam o Alcaraz por um valor muito menor do que ele foi comprado ou que está estipulado no contrato com o Everton. Outros clubes ingleses querem o jogador, mas tem que pagar o valor justo, o quanto eles cobram para o Flamengo poder contratar. Para contratar, o Flamengo tem uma dificuldade tremenda e eles cobram uma fortuna. Mas para poder o Flamengo vender, eles querem valores baixos. Traz o cara de volta. Você com 14, 15 milhões vai contratar um grande jogador nessa função? Não vai. Então traz de volta. Já fizeram a bobagem de abrir mão do jogador e num jogo, por exemplo, contra a LDU, você não tinha opções de banco para poder colocar. Mesmo com o Arrascaeta morto dentro de campo, com o Gerson morto dentro de campo, e emprestaram de graça. Pacotão de reforços já no mês que vem. Temos a informação de que o BAP está cobrando de forma incisiva o José Boto para concluir as negociações e que os jogadores já estejam aptos, os que chegarem, a jogar a partir do dia 2 de junho. Ele não quer que se arraste a novela contratações e que recursos o Flamengo tem, dinheiro tem agora para contratar. E ele quer que esses jogadores estejam aptos. Jorginho deve puxar a lista, deve ser o primeiro reforço, mas esse vem de graça, e o Flamengo deve contratar pelo menos mais 3 jogadores, ou isso no mínimo, né? Fora as saídas, que o Flamengo vai tentar vender alguns jogadores, né? E com isso pode aumentar o número de reforços, chegando até 9, conforme a gente está sempre trazendo para vocês. Fato é de que esse pacotão chegará e já estará disponível para o Felipe Luiz trabalhar a partir do dia 2 de junho, que já é praticamente mês que vem, falta aí 1 mês e 5 dias para poder termos esses novos jogadores. Felipe Luiz, que já vem perdendo um pouco a paciência e dizendo, inclusive em entrevistas coletivas, que o Flamengo terá novos jogadores a partir do mês de junho, que é aquilo que a gente já sabe. Nomes
não são vazados, mas nós sabemos alguns e, claro, para preservar, a gente não vai falar aqui. Peço a vocês para que deixem o like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.